Oi, cambada, tudo bom? O tema de hoje é romantismo, só introdução. Eu tenho certeza que quando você pensa em romantismo, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a ideia de amor erótico. Mas, na verdade, a palavra romantismo indica muitos outros fenômenos e muitas outras coisas que acontecem na nossa arte e na nossa literatura. É justamente sobre esse equívoco que nós vamos conversar hoje nesta aula de introdução. A partir de agora, eu não quero mais que você pense em romantismo apenas como algo relacionado ao amor erótico. Sempre que aparecer a palavra romantismo na sua cabeça, eu quero que você pense em idealização. E pensando em idealização, aí sim a gente vai conseguir discutir de fato o que é o romantismo e como ele se deu na literatura e nas artes nesse lindo país tropical chamado Brasil Tutupueno. Pra gente começar, é importante a gente antes discutir o contexto histórico onde o romantismo se desenvolveu. E pra gente pensar esse contexto histórico, a gente na verdade vai ter que pensar em dois lugares diferentes. Primeiro, o contexto histórico na Europa e depois o contexto histórico aqui no Brasil. Porque somente analisando esses dois contextos históricos é que a gente vai conseguir ter uma noção mais ou menos exata do porquê essa escola literária se desenvolveu de maneira tão profícua e durante tanto tempo na nossa sociedade. Vocês vão ver, depois que a gente terminar toda essa parte de romantismo, que a gente consegue encontrar o romantismo até hoje, tanto nas séries que você assiste, tanto nos filmes que você vai ver, tanto nos livros que você ainda lê, né? Só para vocês verem como foi uma escola literária que teve aí um grande sucesso, né? Basicamente se mantendo aí na estrutura das narrativas, na estrutura das literaturas até os dias de hoje. Então, para a gente entender isso, vamos conversar primeiro sobre o contexto histórico, como que se deu esse contexto. O primeiro contexto histórico que a gente tem que falar, que vai ser importante pra gente, é aquele contexto histórico da Europa. Dois fatos importantes aconteceram na Europa que nos remetem ao romantismo. O primeiro deles foi a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, você pode estudar em história, né? Vou deixar aí o link para você quando sair a aula de Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela vai ser especialmente importante pra gente, porque a Revolução Francesa foi o momento em que as monarquias absolutistas começaram a perder o poder, né? Na verdade, já havia acontecido na Inglaterra, né, a perca desse poder por parte da monarquia absolutista, mas é a Revolução Francesa que vai fazer essa influência se espalhar pelo resto do mundo, principalmente aqui nas Américas, né? Então, essas monarquias que antes estavam no poder, agora começam a sair do poder, né? Começam aí a entrar, a se confrontar com um dilema terrível, conhecido como guilhotina, né? Então, na Revolução Francesa, a gente vai ter a ascensão, né? Na verdade, o estabelecimento dessa classe social no poder, que é a burguesia. Não mais agora o nosso mundo será guiado pelos monarcas, não mais guiado por aquelas pessoas que nasceram detentoras do poder. Agora o poder vai estar nas mãos daqueles comerciantes que surgiram lá no começo, no final. Agora o poder vai estar na mão daqueles comerciantes que surgiram lá no final da Idade Média e que agora consolidam esse poder, a chamada burguesia. E ora, a burguesia, ela não tem ascendência nobre necessariamente. A burguesia, na verdade, ela teoricamente vem do povo, vem das pessoas comuns, né? E por virem das pessoas comuns, eles vão ter dilemas, eles vão ter questionamentos que também são considerados comuns. Eles vão se importar pouco com aqueles ideais muito heróicos, muito clássicos, né? Muito eruditos por parte da monarquia. E agora a preocupação deles vai estar um pouquinho deslocada. Já conversaremos mais sobre isso em breve. Uma outra característica importante é a gente analisar no Brasil como se deram essas mudanças históricas, né? Como se deu esse contexto histórico. E no Brasil a gente tem dois elementos principais para entender como se deu o romantismo aqui nas terras tupiniquins, né? O primeiro deles é a chegada da família real aqui no Rio de Janeiro, em 1808. A família real chega aqui no Rio de Janeiro fugindo da guerra, né? Fugindo de Napoleão, se refugia aqui no Brasil e, se refugiando no Brasil, eles transferem
a capital, que antes estava em Lisboa, para a colônia, para o Rio de Janeiro. Isso vai fazer com que haja, né, um grande afluxo de dinheiro para o Rio de Janeiro. Um dinheiro, né, um poder que antes era deslocado até Lisboa, era deslocado até Portugal, agora vai estar aqui no Brasil. E isso vai causar um grande desenvolvimento econômico, mas também cultural na cidade do Rio de Janeiro, né? Vão se criar aí bibliotecas, vão se criar museus, vão se criar teatros. Então a vida cultural brasileira vai ter aí um grande boom, uma grande transformação. Principalmente quando a gente pensa na capital, no Rio de Janeiro em específico. Uma outra questão importante é a independência do Brasil, lá em 1822. Porque a independência do Brasil, ela surge, né? Ela vai acontecer e vai ser necessário criar-se uma identidade nacional brasileira. E parte dessa identidade nacional que é criada surge na literatura, né? Surge na poesia. Justamente nesse momento que nós conhecemos como romantismo. Vocês vão ver que grande parte do nosso romantismo tinha um ideal extremamente nacionalista, extremamente ufanista, muito relacionado à noção do que é ser brasileiro. E isso dialoga diretamente com essa ideia da independência. Agora nós vamos ser um país independente, um país único. E por ser um país, nós vamos precisar cultivar uma identidade nacional. Nós vamos precisar cultivar aqui a ideia de que nós somos brasileiros. Repare que eu usei a palavra ideia. E quando você pensar em romantismo, eu quero que você sempre pense em idealização, em ideia. Ou seja, pequeno gafanhoto, a nossa nacionalidade nada mais é do que um idealismo romântico. Conversaremos mais sobre isso em breve. Tutupão. Mas, professor, e as características? Eu quero muito escrever na prova um tópico com as características. As características do romantismo, elas são bastante importantes. A primeira coisa que chama a atenção é um forte subjetivismo ou emocionalismo. No caso do romantismo, o autor ele vai marcar muito forte a sua presença no texto. Então o autor ele vai falar com as próprias palavras, ele vai falar dos próprios sentimentos, das próprias emoções, daquilo que ele vive, ele vai se colocar diretamente na obra, né? Isso é bem contrário ao que acontecia, por exemplo, na literatura clássica, em que muitas vezes o autor ele não se colocava ali dentro. Ainda que você consiga, né, atribuir ao autor aquelas sensações, aqueles sentimentos, não era próprio, né? Se você lembrar lá do classicismo, lá do Renascimento, né, toda essa parte que envolve a ideia de racionalidade, você vai lembrar que os autores, na verdade, eles estavam muito apegados ao naturalismo, muito apegados a até uma certa ideia de realidade, né? Aqui no romantismo, a realidade como ela é, não me importa. O que vai me importar é o que eu quero que a realidade seja, é o que eu sinto que a realidade é. Por isso que a gente vai falar que o romantismo é fortemente subjetivo, porque o que eu sinto está acima do que é real. Tá lembrando de idealização? Eu falo que é real, eu digo que é real. Então, aqui no romantismo, a gente vai ter sempre muito marcado essa figura do autor e da forma como ele enxerga os seus sentimentos e da forma como ele enxerga a realidade, ainda que essa realidade não seja tão real assim, tutupau. Uma outra característica muito importante é um forte pessimismo. É claro, o pessimismo ele não vai estar no romantismo como um todo. Vocês vão ver que o romantismo ele é dividido em várias fases, em várias gerações, né? E o pessimismo ele vai ser uma característica muito mais própria de algumas gerações, de algumas fases do romantismo. Então, às vezes, o sentimento desse autor, ele vai ser um sentimento meio de desilusão com a vida, né? Vai ser um sentimento bastante pessimista mesmo, como se não houvesse muita esperança, como se não houvesse muito motivo para se viver, um certo tédio que permeia tudo, né? A vida nunca vai ser como a pessoa quer que ela seja, o amor que ele tem nunca vai ser um amor conquistável, nunca vai ser um amor que vai dar certo, e assim por diante, né? Então, percebam que o romântico, ele meio que vai transitando, né? Ou ele tá muito preocupado, né, com o futuro, então muito preocupado com essa questão do sofrimento,
com pessimismo, com aquilo que não vai dar certo, com aquilo que não funciona, ou ele vai estar muito preocupado com o passado, né? Com a história, com o nacionalismo, com a glória, com aquilo que já passou e assim por diante. Percebam que o romântico, ele vai olhar muito pouco para o presente. Ele vai olhar muito pouco para aquilo que acontece, que é real, que é material. O romântico gosta de idealismo. Eu já disse, não esquece dessa palavra. Uma outra característica é um forte individualismo, porque a gente agora tá falando de pessoas que tem uma forte ideia de individual, né? Porque a gente está falando de uma sociedade que agora tem como classe principal a burguesia, né? Então, o homem não precisa mais nascer detentor de algum poder, o homem não precisa mais ser designado por Deus para ter determinado poder. Agora, o que comanda é uma ideia do dinheirinho, uma ideia monetária, né? E essa ideia dá para o indivíduo uma noção muito forte de individualidade, porque cria nele a noção de que ele sozinho consegue o poder, de que ele sozinho consegue alternar a classe, né? Mudar ali a sua posição social. Então, a literatura romântica e as artes românticas vão ter muito marcados esse forte individualismo. E isso dialoga bastante com aquilo que a gente acabou de falar do subjetivismo, porque vai ter sempre essa ideia de uma pessoa, né, de um indivíduo que precisa manifestar os próprios sentimentos, aquilo que ele é, aquilo que ele acredita. Por fim, para a gente entender melhor ainda como que vai funcionar essa ideia de romantismo, tanto no Brasil quanto na Europa, a gente tem que pensar nos conceitos e nas influências que essa escola literária, com todas as suas nuances, porque como eu disse para vocês, vai ter várias gerações, são várias fases, né? Tem muitos romantismos, né? A gente vai ter que pensar que influências e conceitos foram importantes para esses autores românticos. Por enquanto, né, pensando aí no século XIX, que é onde a gente vai entrar nesse momento, eu quero que vocês pensem em dois conceitos importantes, né? Duas influências importantes. O primeiro deles é uma influência e um conceito iluminista, que é a ideia do bom selvagem. O que diz essa ideia do bom selvagem, o mito do bom selvagem? A lógica é que o homem, ele nasce naturalmente bom. Então, quando o homem nasce, ele nasce lindo, perfeito, cheiroso, maravilhoso, não tem problema de pele, não tem acne, é magro, lindo, perfeito, lindão, né? Então, quando nasceu assim, zerado, bala, lindo, maravilhoso. Contudo, conforme esse homem vive em sociedade, conforme esse homem vive principalmente na cidade, esse homem passa por um processo de corrupção. Ele começa a se tornar uma pessoa ruim, ele começa a se tornar uma pessoa má. Logo, nos parece então que para o romântico, se a influência deles é esse mito, para o romântico só será uma pessoa boa e uma pessoa digna aquela pessoa que não está inserida no contexto da cidade, aquela pessoa que não está inserida no contexto da vida urbana da sociedade brasileira dessa época. Pergunta você, gafanhoto, quem é que não está inserido historicamente nesse contexto urbano quando a gente pensa nesse comecinho de Brasil? Dica, começa com Win e termina com Joe. Então, é justamente a figura do índio que esses românticos vão buscar muitas vezes, né? Porque é o índio que vai trazer para eles essa ideia de um ser puro, de um ser ingênuo. E muitas vezes a gente vai ver que remete muito àquela ideia lá do cavaleiro medieval, aquele cara que tem muita honradez, que é um cristão puro, que não erra, né? Que consegue tirar Excalibur lá da pedra, porque tem o coração puro, o coração inocente, né? Isso vai estar muito associado a essa ideia do índio, que no caso do Brasil vai ser a figura principal aí de muitos desses romances que vão ser produzidos durante o romantismo, né? Vai ser aí o nosso herói nacional, aquela figura que representa a beleza de ser brasileiro. Loucura, né? A segunda influência que eu acho bastante importante foi um movimento alemão chamado Sturm und Drang,
Esse movimento, ele significa literalmente tempestade, Sturm, e Drang, ímpeto, né? Esse movimento alemão, ele foi um movimento artístico que se opôs diretamente aos conceitos e às ideias iluministas. Então, ao invés de pregar uma racionalidade, né, ao invés de pregar a análise da vida, né, a análise daquilo que existe, o Sturm und Drang, ele pregava principalmente essa ideia do sentimento estar acima da razão, essa ideia das sensações serem mais importantes do que aquilo que é real, do que aquilo que é racional. É por isso que o movimento Sturm und Drang vai ser importante pra gente no romantismo, principalmente a partir da segunda fase do romantismo. A gente vai conversar mais pra frente sobre isso, né? Então, percebam que o romantismo tem aí certas contradições, né? Certos elementos que nos parecem meio contraditórios, mas no final a gente sempre vai ser levado a pensar nessa escola literária que reproduz nada mais do que os valores de uma sociedade que agora é uma sociedade liberalista, que agora é uma sociedade burguesa e que, por ser burguesa, vai transformar até mesmo a literatura em um produto, né? Vai transformar até mesmo a arte em aquilo que satisfaça o eu, não mais necessariamente ideais complexos de religião, não mais necessariamente ideais distantes, como por exemplo as tragédias gregas. Agora, aquilo que vai ser representado, aquilo que vai ser abordado, tem muito mais a ver com o indivíduo, porque esse indivíduo agora se enxerga na sociedade e ele quer se enxergar, portanto, também nas artes e nas literaturas. Nas nossas próximas aulas, a gente vai discutir então em profundidade como vai se dar essa divisão das gerações do romantismo, tanto na prosa, ou seja, na escrita em linhas compridas e divididas em parágrafos, quanto na poesia. Brava gente brasileira, longe vá, e o que temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.